Todo mundo nessa vida quer ser o primeiro pelo menos uma vez, pelo que se é, pelo que se tem ou por algo que se fez. Mas nada do que eu faça pode ser maior do que o que ele fez por mim pelo mundo. Por isso digo que ele é o primeiro e eu sou o segundo. Amém, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Boa noite. Estamos aqui para mais um dia da nossa série Eu Sou o Segundo. Quem está feliz aí, diz amém? Amém, glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 30. Ao estar meditando nesse tema, e Deus me trouxe ao coração esse texto. Eu lembrei desse homem, que é um homem que o próprio Jesus testificou, falou a respeito dele. Jesus falou que dos nascidos de mulher, não existe um maior que João Batista. Porém, aquele que se tornar pequeno como uma criança, humilde, se torna maior que o João. Então, dos nascidos de mulher, Jesus falando, o maior homem que pisou na terra. Mas a gente vai ver um pouco sobre a vida desse homem, e esse homem, ele fez uma declaração. Ele falou o seguinte, quando perguntaram para ele: você é o Cristo? E ele, de forma categórica, falou: não, eu não sou o Cristo. Em outras palavras, ele falou o que a gente está falando nessa série: eu não sou o primeiro, eu sou apenas o segundo. Amém? Pedi para colocar o versículo aí para a gente ler juntos. Está disponível aí? João capítulo 3, verso 30. Se não, eu leio aqui. Diz assim a palavra do Senhor: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos repetir? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Só mais uma vez para me alegrar um pouquinho. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor é um Deus tão bom, tão misericordioso. Mesmo nós não merecendo a Tua graça, o Teu favor, não merecendo estar aqui falando com os meus irmãos, com a Tua igreja, o Senhor nos concede essa oportunidade, ó Deus. E por isso eu venho clamar graça, favor, misericórdia do Senhor sobre a minha vida, que o Senhor venha me capacitar a transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor também derrame graça, favor, misericórdia, poder sobre a vida dos meus irmãos que estarão ouvindo essa mensagem, que o Senhor mesmo esteja ministrando, tocando aos corações, ó Deus, e que possamos aprender com o nosso irmão João, que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir a cada dia. Importa que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir, Senhor. Tu és a razão, Tu és o motivo de estarmos aqui. Por isso ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Esse texto, eu olhei em várias versões. Tem uma versão que eu tenho, que é a King James, ela enfatiza o seguinte: diz assim: ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Em outras versões diz: é necessário que ele cresça. Outras, convém que ele cresça. De forma que a gente pode entender que é um imperativo. Deus, Jesus deve crescer e nós devemos diminuir. Em outras palavras, que ele seja sempre o primeiro, que sejamos sempre o segundo.
O texto que a gente acabou de ler, João capítulo 3, dá-se no momento em que os discípulos de João, juntamente com outro judeu, eles começam a discutir acerca da purificação, porque a fama de Jesus correu ali a Judéia, e Jesus estava já num certo momento de popularidade, e algumas pessoas iam até Jesus para ouvi-lo, e Jesus também começou a batizar alguns. A Bíblia fala que Jesus também batizou alguns. E nesse momento, os discípulos de João, meio que com um pouco de ciúme do Cristo, de Jesus, talvez eles não tenham entendido um pouco a mensagem, e eles chegam até João. João, e aí, o que você fala de Jesus, desse daí que também está batizando? Muitas pessoas estão indo até ele, não está vindo mais até você, e aí? E aí desenrola todo esse texto, e aí João fala, João capítulo versículo 27, João respondeu, o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas sou o enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que lhe assiste, espera e ouve, e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa é a minha alegria e agora está completa. E aí ele fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O foco não é João, o foco agora é Jesus Cristo. Ou melhor, sempre João apontou as suas palavras para Jesus Cristo. E acerca da purificação, esse debate que os discípulos tiveram, a gente fala um pouco mais à frente, mas eu quero antes falar um pouco da história de João Batista. João Batista, o seu nascimento já foi cercado de sinais divinos. Quando a gente vê o texto, a Bíblia e os 4 evangelhos mencionam alguma coisa sobre João, o seu nascimento primeiro foi anunciado através de um anjo. O seu pai Zacarias estava no templo oferecendo incenso ao Senhor, ele era um sacerdote, e o anjo Gabriel aparece para Zacarias e fala que ele, apesar de ser velho, ele, sua mãe, sua esposa Isabel, apesar de ser avançados em idade e estéril, o anjo fala, vocês terão um filho, ele será grande, o seu nome será João, ele tem uma grande missão, ele será o precursor do Messias, ele irá preparar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E ele fica até meio duvidando, né? Como assim, eu sou já velho, e como que eu vou ter filho? E como sinal de que era o anjo que estava falando, que era Deus que estava falando, Zacarias ficou mudo até o nascimento do seu filho. E aí desenrola toda a história. João nasce, ou melhor, antes de João nascer, quando tinha 6 meses na barriga da sua mãe, ele é visitado por Maria. Maria já havia também recebido a notícia do anjo Gabriel que ela iria conceber, o Espírito Santo ia gerar dentro dela o Messias. E Maria visita Isabel, e ali tem um momento tão lindo que eu acho na Bíblia, que os dois, na barriga da mãe, eles se encontram, se identificam. E a presença de Deus é tão forte naquele lugar, que João, aquele bebezinho, ele começa a se agitar, e Isabel, ele começa a glorificar o Senhor. A mãe do Messias chegou, e aí tem até um louvor sobre isso, e Maria também glorifica o Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. E aquele momento sobrenatural acontece. Esse João nasce, provavelmente os pais dele, como eram avançados em idade, morrem cedo, mas é certo que ele vai para o deserto na sua juventude, e ali começa, alguns dizem que ele fazia parte de um grupo chamado essênios, que viviam no modo
mais rigoroso de religiosidade, de busca ao Senhor, com disciplinas espirituais. E ali ele cresce no deserto buscando o Senhor. E cresce convicto do seu chamado, que ele tem uma missão de preparar o caminho do Senhor, de anunciar o Cordeiro de Deus. E nessa missão, João Batista carrega a sua mensagem, a mensagem de Deus que colocou no coração dele. E a mensagem é esta: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. E João era um homem estranho. Ele se vestia com peles de camelo, ele comia coisas estranhas, gafanhoto, mel silvestre, ele falava de forma áspera, de forma dura, e se a gente parar para ver, não tem nenhum... Se ele tivesse nos nossos dias, a gente diria que ele seria um homem, um profeta de ministério fracassado, porque vai na contramão de tudo que algumas pessoas têm buscado hoje, algumas igrejas e ministros, e enfim. Existem alguns detalhes que é muito interessante da vida de João. Primeiro, ele vivia e pregava no deserto da Judéia. E aquele deserto da Judéia não é o deserto, quando falei deserto, eu pelo menos penso no deserto do Saara, que é um monte de areia, né, aquela tempestade de areia, aquela coisa toda. Mas lá naquela região não, o deserto é um lugar muito seco, árido, mas é pedra. São rochas e pedras e pedra e pedra, e é muito difícil de andar, e são colinas, montes, que você tem que subir e descer, escalando pedra. E ele estava pregando no deserto. Se a gente parar para ver, era o lugar menos provável para alguém pregar a palavra do Senhor. Coisa estranha, pregar no deserto. É como se a gente fosse lá para o meio de uma plantação de soja, ou, sei lá, para o meio do fim do mundo lá e ficasse falando. Mas o que eu aprendo com isso? É que não importa o lugar onde Deus nos colocou. Pode ser deserto, pode ser um lugar cheio de pedra, pode ser um lugar que não parece ter vida, mas não importa o lugar, importa é aquele que nos chamou. O que importa é o que nós carregamos onde nós estamos. Não importa qual o tipo de curso na faculdade nós estamos fazendo, se é humanas, se é exatas, o capeta está no curso de humanas, né, que a gente acaba falando até, porque aquela ideologia toda, aquela coisa toda, mas não importa qual o deserto que você está. O que importa é o que você carrega. O que importa é quem te chamou, é quem te comissionou. E João Batista, ele não se importava com o lugar em que estava. Ele apenas proclamava a verdade do Senhor. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então, essa é a primeira lição que a gente deve aplicar à nossa vida. Não importa o meio que nós estamos vivendo, o que importa é o que estamos carregando. Qual a mensagem que você tem pregado? Outra coisa, João Batista tinha roupa estranha, tinha comida estranha. Ele não se preocupava muito com sua imagem, não se preocupava muito em ser atraente às pessoas. Mas ele dava a maior importância à sua identidade, à sua essência. Ele sabia quem ele era. Outra coisa que vai na contramão do que a gente tem visto hoje no meio evangélico é que João Batista tinha uma mensagem dura e até impopular. Ele denunciava o pecado. Ele era áspero muitas vezes no falar. Ele falava raça de víboras. Ele denunciava o pecado até do imperador, do governador. Ele não temia homem algum, mas ele liberava a palavra do Senhor, aquilo que Deus colocava no coração dele. Ele não estava preocupado em agradar o ouvido das pessoas, nem massagear o ego delas. Ele anunciava a verdade, colocando os homens ao arrependimento.
Só a verdade pode libertar e transformar. Outra coisa que a gente precisa aplicar à nossa vida. Nós não precisamos ser popular, todo mundo gosta da gente. A gente tem que falar a verdade. E a verdade está na palavra do Senhor. Devemos nos posicionar. Enquanto o mundo todo está tornando muita coisa normal, nós nos firmamos, nos apegamos à palavra do Senhor. Outra coisa que parece que o ministério de João foi totalmente fracassado. Todo mundo sabe como ele terminou o ministério dele, a vida dele, né? Se fosse nos dias de hoje, um homem de Deus morrer sendo degolado, meu Deus, que ministério fracassado. Deus, ele pecou e Deus deixou ele morrer. Enfim, muitos têm pregado só vitória, né? Agora é só vitória, agora é só vitória. Tem umas músicas assim, né? Mas quando a gente olha para a vida de João Batista, um homem que, seu ministério, ele terminou como perdendo a cabeça. Mas o interessante que Deus ministrou no meu coração é que o fato é que João já tinha perdido a cabeça, pois a cabeça dele não estava aqui na terra, a cabeça dele já estava há muito tempo no céu. Que assim seja também conosco, que a nossa cabeça esteja nas coisas do alto, nas coisas de cima, como o Diego utilizou o texto semana passada, Colossenses 3. Se nós fomos mortos e ressuscitamos com Cristo, pensemos nas coisas do alto, nas coisas de cima, não nas coisas que são da terra. Então, João Batista não temia perder a cabeça, porque a cabeça dele já não estava mais aqui na terra, estava no céu. Amém? Que assim seja a nossa vida. Outra coisa, a alegria de João. A alegria de João não era ser reconhecido pelos homens, não eram os aplausos, não eram os holofotes, não era o tapinha nas costas dizendo: nossa, que palavra linda, viu? Eu chorei com sua mensagem, João. Não, a alegria dele é o que a gente leu no verso 29. A alegria dele é a alegria do noivo. É a alegria de contemplar a noiva e o noivo, Jesus e a igreja, o Messias e Israel. Era cumprir o propósito, o chamado dele. Essa era a alegria dele. Ele diz: a minha alegria já está completa ao ver o Messias. Que essa seja a nossa alegria, cumprir o nosso propósito em Deus, cumprir o nosso chamado. Amém, irmãos? E ver a alegria do noivo. Que a nossa alegria seja alegrar o coração do noivo, seja alegrar o coração de Jesus. E aí, vendo assim a vida de Isaías, ele sempre transferindo para Deus toda a honra, toda a glória. Quando as pessoas queriam saber quem ele era, ele não deixou nem por um momento a fama dele, porque ele também ganhou uma certa popularidade. A Bíblia fala que multidões iam até o deserto ouvi-lo pregar. E pode ser que algum discípulo chegou para ele: nossa, mestre, Rabi, como você está ficando famoso, coloca já dizendo, muitos acham que você é Elias ou Moisés, que tal você assumir essa função? E você pode até achar absurdo. Naquela época muitos apareceram ali em Israel, colocando sobre si o título, dizendo que até era o Messias. Houveram antes falsos Messias, dizendo que era o Cristo, o enviado de Deus. Mas João não cai nesse erro. João, ele fala categoricamente: eu não sou o Cristo. Eu não sou Deus. Ele ainda virá. O Messias ainda virá. Eu estou apenas preparando o caminho para ele. E eu acho lindo que João Batista, ele fala, a resposta é a seguinte. Então, as pessoas perguntam: então quem é você? A gente precisa de uma resposta. E ele fala: eu sou a voz. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. O que eu aprendo com isso, com essa resposta? João Batista está falando: eu sou apenas um servo.
Eu sou apenas um instrumento que está clamando no deserto. Eu estou apenas cumprindo aquilo que Deus me chamou, me criou para eu fazer. E que assim sejamos nós também. Que a gente possa ter total convicção daquilo que nós somos. Nós não somos melhores ou piores que ninguém. Nós não somos semideuses. Quando você for elogiado, quando você se sentir importante, quando você for importante para alguém, para tiver alguma função na sociedade, que você saiba que todo o mérito pertence a Cristo Jesus. O mérito não pertence a você, a honra não pertence a você, pertence a Ele. E João sabia muito bem quem ele era, ele apontava para o Cristo. Eu batizo, e João fala o seguinte: eu batizo vocês com água, mas tem um que é antes de mim. Ele é primeiro que todas as coisas. Então o João Batista já começa a declarar que Jesus é o primeiro. A nossa série está falando, Jesus é o primeiro. Eu sou o segundo. E esse que está vindo, ele é muito superior a mim. Portanto, não fiquem me procurando achando que eu sou Elias ou Moisés, que eu represento os profetas ou a lei, ou eu sou o Messias. Não. Aquele que vai vir, creia nessa palavra. Ele é muito superior a mim. E eu batizo com água, mas Ele que está vindo batizará vocês com Espírito Santo e com fogo. E eu fiquei meditando o que significa esse batizar com água e esse batismo superior, que é com Espírito Santo e com fogo. Porque o batismo com água, o batismo que João executava, ele era um sinal externo do arrependimento do pecado daquelas pessoas. As pessoas, eles conclamavam as pessoas ao arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependam-se dos seus pecados. E como forma de confirmar esse arrependimento, as pessoas iam até ele e se batizavam. Mas esse batismo com água tinha o poder apenas de lavar a parte externa. Mas o batismo com o Espírito Santo é muito superior, porque ele lava e regenera a parte interna. O batismo de João é o externo, começa por fora. O batismo de Cristo começa de dentro para fora. Começa transformando, lavando, purificando a alma, o espírito, de dentro para fora. Por isso que é muito superior que o batismo de João. E aí João declara, o versículo que a gente leu: importa que ele cresça, é necessário que ele cresça e que ele diminua. Mas como é que Jesus cresce? Se importa, se ele deve crescer, como é que Jesus cresce então? E como é que eu diminuo? E eu anotei algumas considerações. Quando é que Jesus cresce na nossa vida? Quando a nossa vida é absorvida pela vida de Cristo. Quando somos batizados no Espírito Santo e com fogo, de forma que é o Espírito de Deus que nos transforma e nos governa. Quando a nossa vida é absorvida pela vida de Cristo, então é Ele que aparece, é Ele que cresce em nossa vida. Quando é que Jesus cresce? Quando eu me disponho a ser uma voz que aponta para Ele. Assim como João Batista se dispôs. Uma voz que não advoga para si glória ou honra ou louvores, mas aponta para o Cordeiro. Ele é o Cordeiro, Ele é o Cristo. Quando é que Cristo cresce? Quando eu reconheço que em mim não há mérito algum. Sou apenas um servo, um instrumento, um escolhido por Deus através da sua misericórdia. Quando é que Jesus cresce? Quando a minha vida reflete a vida dele, de forma que me torno suas mãos, seus pés, seus olhos, sua boca, a boca dele, o corpo dele aqui na terra. Quando é que Jesus cresce? Quando eu me dedico em ser parecido com ele. Quando é que Jesus cresce?
quando eu exalto, adoro, louvo e glorifico em espírito e em verdade, assim como a Raquel ministrou no início deste culto. Quando nós nos dispomos a adorá-lo em espírito e em verdade, Ele é exaltado, Ele é glorificado, então Ele cresce. Quando é que Jesus cresce? Quando eu faço morrer a minha natureza terrena e pecadora. Quando eu tenho um relacionamento profundo com Ele, me alimentando da sua palavra e mantendo uma vida de oração. Quando eu me alimento da palavra do Senhor, essa palavra começa a impregnar o meu ser, ela começa a tomar forma dentro de mim. Então Jesus começa a aparecer. As pessoas começam a ver Jesus na nossa vida. É aí que Jesus cresce. Eu já, numa mensagem anterior, eu falei de um exemplo que eu já vivi, infelizmente, né, pelo lado bom e pelo lado mal. Existe uma frase que as pessoas dizem a respeito da gente, é a mesma frase, só que é dita de forma diferente. Quando se refere a nós como cristãos, a primeira frase é: Raquel, você é uma cristã. Diego, você é um cristão. E a segunda frase é: Raquel, você é crente, você é cristã? Diego, você é cristão? Percebe a diferença? Uma frase está afirmando, outra frase está questionando, duvidando. Será mesmo que você é crente desse jeito? E a outra é: não tem como esconder, você é crente. Lembra os discípulos de Jesus, quando Jesus foi crucificado, e as pessoas querendo acusá-los também, e falam acerca de Pedro: você é um deles, você é um dos que andavam com ele, olha como você está falando, você fala igual a ele. Quando a gente anda ligado em intimidade, intimidade com Cristo, nós nos tornamos parecidos com Ele. E as pessoas veem, não precisa nem a gente falar tanto, o nosso comportamento já fala. Então que nós tenhamos um relacionamento profundo com Jesus. E a gente está falando, eu sou o segundo, tá? No final a gente conclui nesse tema. Quando é que Jesus cresce? Porque Ele precisa crescer para eu me tornar cada vez menor. Quando eu honro a minha esposa, dou minha vida por ela, como Cristo deu a vida dele, são as coisas do dia a dia. Quando a gente observa para a palavra do Senhor e a gente aplica a nossa vida nisso, Jesus está crescendo. Quando eu honro o Senhor no meu trabalho, fazendo o melhor serviço que eu posso, Jesus está crescendo, Jesus está sendo glorificado. Quando eu estendo a mão aflito e necessitado, quando eu vivo e prego a sua palavra de forma íntegra, Jesus está crescendo. E como então eu diminuo? Quando eu morro para mim mesmo e para o mundo. Quando eu reconheço a minha condição miserável de pecador e aceito que só sou aceito por sua graça e misericórdia. Quando eu reconheço que toda a glória dele, principalmente nos momentos que sou bem sucedido, nos momentos em que eu recebo o elogio, é nesse momento que a gente deve transferir a glória para ele, e que eu devo diminuir e que Jesus deve crescer. Como é que eu diminuo? Quando eu busco viver uma vida em humildade e devoção. Como é que eu diminuo para que Jesus possa crescer? Quando eu sou obediente à sua palavra e me coloco na posição de servo. O ser humano, desde o início da criação, a gente vê que o ser humano, ele sempre busca glória, ele busca louvor. Ele, como Eva, como aquelas pessoas da Torre de Babel, no fundo, eles querem ser como Deus. Eu preguei um tempo atrás também sobre humildade, e desde então, Deus me bate tanto nessa palavra de humildade. Meu Deus, como eu preciso aprender a ser humilde, como eu preciso me humilhar. E
É desde a antiguidade, desde o início da criação, o homem, vez após outra, quer buscar glória, quer ser como Deus, quer estar no controle das coisas, quer ter a razão, quer ser o dono da sabedoria, quer saber de tudo, não aceita estar errado. Quando a gente vai falar para alguém que ela é pecadora, nossa, tem gente que vai bater em você, porque não aceita de forma alguma que ela está errada, que é pecadora. Então, no fundo, o homem tem essa soberba, esse orgulho. O homem quer ser como Deus. Mas a gente vê, pela vida de João, pelo exemplo de humildade, que a gente precisa se humilhar, diminuir, sabendo que só há um Deus, só há um Senhor. O homem deseja ser honrado, deseja glória, deseja ser visto, admirado e reverenciado. E eu lembrei aqui também dos discípulos do próprio Jesus. Vocês lembram que em determinado momento eles debatiam quem seria o maior. E até a mãe de dois deles vai até Jesus para pedir, quando o Senhor assumir mesmo o reino, o trono, coloca meus filhos do seu lado, dá uma posição de destaque para ele. Olha só a mentalidade dessas pessoas. Outra vez os discípulos ficam discutindo quem era o maior naquele ministério, quem era o maior no reino dos céus. E Jesus simplesmente dá umas puxadas de orelha neles. Meus filhos, parece que vocês não entendem nada. Vocês precisam ser como crianças. Vocês precisam se tornar os menores. Vocês precisam se humilhar. E o maior exemplo que Jesus deu, o maior ensinamento, é que Ele, sendo Deus, sendo o Senhor sobre todas as coisas, as mãos que criaram o universo, essas mesmas mãos, Ele se ajoelha, pega uma bacia, uma toalha e lava os pés de homens pecadores, como eu e como você. O pessoal do meu PGM já ouviu falar várias vezes sobre essa questão que, para mim, é uma das passagens da Bíblia que mais me deixa impactado. Como que o Criador do universo, como que, olha para o céu, tenta contar as estrelas, olha para o mar, tenta mensurar quantos litros de água tem no mar. Olha para a natureza, veja a grandeza, olha para o corpo humano, estuda um pouquinho a fisiologia humana, cada peculiaridade, cada coisa, cada mecanismo tão ajustado. Esse homem tão poderoso, ele se humilha para lavar os pés de homens pecadores como nós. A função de um escravo, essa era a função de escravo. Tudo para nos ensinar. E ele fala, assim como eu fiz com vocês, façais vós também. E ele ainda fala, eu sei que hoje vocês não estão entendendo nada, mas amanhã vocês vão entender. Façam o mesmo. Nós precisamos nos colocar nesse lugar de humilhação, pedir ao Senhor, Senhor, gera em mim esse coração humilde, que o Senhor possa arrancar do meu coração o desejo de ser o primeiro. Às vezes a gente não fala com a nossa boca, mas a gente fala com o nosso coração. Lá no subconsciente a gente quer a gente quer destaque, a gente quer glória, a gente quer louvor, a gente quer ser reconhecido. Mas que o Senhor possa arrancar essa semente maligna do nosso coração e plantar a humildade. Que possamos ser como esse homem de Deus, João Batista. Não procurar luzes, holofotes, aplausos, apenas servir, apenas fazer o que Deus mandou, apenas ser servo, apenas proclamar a palavra, a verdade do Senhor, mesmo que nos custe a cabeça. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu aprendo que, assim como João Batista, ele se dispôs dia após dia a ser o segundo. E esse ser o segundo, entenda como se colocar na posição de humildade. Pode ser que a gente seja o último. Existem várias relações de humildade que a gente vê na Bíblia. Humildade, várias relações de prioridade, de primazia, de primeiro lugar. Eu não ia falar, ia terminar aqui, mas
vou falar rapidamente algumas relações de prioridade. Primeira prioridade, Deus em relação a mim. Mediante a soberania, santidade, poder e perfeição de Deus, eu devo me humilhar profundamente por ser pecador, impuro, frágil e limitado. Então, diante de Deus, devemos ser sempre humildes, deixar Ele sempre ser o primeiro. Não existe outra possibilidade a não ser a humilhação racional e emocional diante de Deus. Thomas Watson diz assim: a visão da glória de Deus produz humildade. As estrelas somem quando o sol aparece. Outra relação de prioridade, Deus em relação às pessoas. Deus sempre deve estar em primeiro lugar em relação às pessoas. Seja ela qual for, o nível de importância que ela tiver, o nível de intimidade que ela tiver com você, Deus deverá sempre ser o primeiro e as pessoas segundo. Outra relação de prioridade, Deus em relação às coisas. Deus sempre deve ser o primeiro. Mateus 6:33, mas buscai primeiramente, alguém sabe aí? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Existem também relações de prioridades que a Bíblia fala, as relações interpessoais entre nós. E outra relação eu anotei aqui que a gente que é casado vê muito, a relação de prioridade no casamento. O homem deve sempre dar prioridade à mulher. A mulher deve sempre dar o primeiro lugar ao homem. É uma história de renúncia. Quando no casamento os dois querem ser o primeiro, caixão. Mas quando os dois querem ser o segundo, numa atitude de se doar pelo outro, renunciar muitas vezes o seu eu, o seu querer, em prol do outro, tem tudo para dar certo. É bíblico. Nós homens, devemos dar primazia, dar honra à mulher, amá-la como Cristo amou a igreja, dar a nossa vida por ela. De forma semelhante, as mulheres devem dar honra aos homens. Outra relação de prioridade é nós e o nosso próximo. Existem vários textos na Bíblia que falam que nós devemos abrir mão do nosso direito. Nós temos direito a algo, mas Jesus fala, abre mão desse direito. Deixa que vá com a sua capa. Paulo fala que se for para edificar o nosso próximo, a gente deve deixar de fazer até algumas coisas, comer carne, ou um exemplo que ele dá, abrir mão do nosso direito, por amor ao próximo. Então, que a gente possa aprender a ser o segundo, e ser o segundo não quer dizer que a gente é indigno, ou é menor que as outras pessoas, não. Assumir uma posição de segunda posição é assumir uma posição de humildade, dando prioridade a Deus, ao seu Espírito, à sua palavra, dando prioridade à nossa esposa, ao nosso esposo, dando prioridade ao nosso irmão, ao nosso amigo. É assim que a palavra do Senhor nos orienta. Amém? Finalizo repetindo as palavras de João Batista. A versão NVT diz assim: ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Que ele seja sempre o primeiro e eu seja sempre o segundo, e o segundo, e o segundo. Vamos fechar os olhos, orar? Pai querido, muito obrigado por essa palavra. A tua palavra é como uma espada, ela penetra no mais profundo do nosso ser. A tua palavra é como um fogo que queima dentro de nós, que faz queimar tudo que não pertence ao Senhor. A tua palavra é como um sabão, é como água que nos lava, que nos regenera. A tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, que quebra a dureza do nosso coração. E eu te peço que nessa noite, ao ouvir a tua palavra, o Senhor tenha nos quebrantado, o Senhor nos quebrante
que o Senhor nos humilhe, que possamos assumir o lugar, o melhor lugar que existe, que é o lugar da humilhação, a humildade aos teus pés, Senhor. Que não possamos buscar glória dos homens, aplausos, louvores, que não venhamos a buscar a aprovação dos homens, ou performance, ou sabe lá o que, para ser reconhecido pelos homens, mas que nossa maior alegria, assim como a alegria de João, seja cumprir o propósito, a missão do Senhor. Ainda que estejamos no deserto, ninguém vendo, ninguém nos vendo, ninguém nos aplaudindo, que a gente possa cumprir o nosso propósito, Senhor. Ainda que a gente venha perder a cabeça, ainda que a gente venha ser perseguido, que a gente possa cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos criou. E que possamos sempre reconhecer que toda a honra, glória, o louvor, todo o mérito, tudo pertence a Ti. Pois Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Teu nome oramos, Senhor Jesus. Amém e amém.